E vamos a mais um dos vídeos de resumo de história, falando agora do avanço do nazifascismo nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Em setembro de 1939, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Embora tenham aumentado os gastos militares e mobilizado soldados, na verdade, ambos não estavam preparados para a guerra. Em abril de 1940, a Alemanha ocupou a Noruega e a Dinamarca, e para sabotar a Marinha Britânica, espalhou minas marítimas pelo Mar do Norte. Em maio, o exército alemão, com apoio da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, deu início a outra Blitzkrieg, agora contra a Holanda e a Bélgica. A vitória alemã nos Países Baixos foi avassaladora. Estava claro que o próximo alvo seria a França, e esse ataque se daria pela fronteira belga, contornando a linha Maginot, que era um complexo defensivo construído às margens do rio Reno e que percorria a fronteira com a Alemanha. A tática alemã de evitar a linha defensiva francesa pelo oeste derrubou a resistência franco-britânica e eles tiveram que evacuar as suas tropas, que ficaram encurraladas no nordeste da França, na famosa retirada de Dunkerque. Paris foi ocupada pelos alemães no dia 14 de junho de 1940 e a bandeira nazista foi hasteada na Torre Eiffel. O governo francês se rendeu. A Alemanha passou a administrar uma parte do território francês, com a capital em Paris, e a outra parte foi entregue aos colaboracionistas franceses, que apoiavam os nazistas, a França de Vichy, ou França colaboracionista. Diante da capitulação, o general francês Charles de Gaulle fugiu para Londres, com parte da frota francesa, de onde passou a comandar a resistência da população francesa às forças de ocupação. Ao conquistar a França, Hitler foi saudado como grande estrategista militar. O passo seguinte foi levar o conflito até a Inglaterra e avançar em direção ao Mediterrâneo, conquistando no início de 1941 a Iugoslávia e a Grécia, contando com o apoio da Itália. Mas as tropas de Mussolini sequer conseguiram derrotar sozinhos os gregos, sendo socorridos pelas tropas nazistas. Outros países europeus passaram a apoiar os nazistas, como a Bulgária, a Romênia e a Hungria. Os países ibéricos, Portugal e Espanha, apesar de simpáticos à Alemanha, permaneceram neutros, assim como a Suíça, a Suécia e a Turquia. Em 1941, boa parte da Europa estava direta ou indiretamente controlada pelo Terceiro Reich, com exceção dos ingleses e da União Soviética ao leste. Os nazistas pretendiam invadir a Inglaterra atravessando o Canal da Mancha com a Operação Leão Marinho, com o apoio da Luftwaffe para neutralizar as defesas aéreas inglesas da Real Força Aérea Britânica, a RAF. Essa ação resultou no maior conflito aéreo da Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra e sua capital, Londres, foram castigados por bombardeios quase diários, cujos alvos não eram somente militares e se concentravam principalmente sobre a população civil. A resistência britânica foi heróica, com a RAF impondo pesadas perdas à Luftwaffe e fazendo o que parecia impossível, como
o bombardeio de Berlim, que surpreendeu os alemães. Em fevereiro de 1942, Hitler desistiu de ocupar a Inglaterra. Os ingleses resistiram praticamente sozinhos, recebendo o apoio dos Estados Unidos da América, indireto, com armas, navios e alimentos, porque os Estados Unidos ainda mantinham uma posição de não intervenção. Enquanto resistiam na Europa, os exércitos britânicos enfrentavam tropas italianas que pretendiam conquistar o Canal de Suez, lá no Egito, sendo derrotados pelas tropas britânicas. Diante de novo fracasso italiano, Hitler organizou o Afrika Korps, com o comando do general Erwin Rommel, empurrando as tropas britânicas de volta à fronteira egípcia, numa situação que se manteve sem definição até 1942.